Voltamos. Vamos esperar o Dr. Rafa. Meu Deus, olha, já chegamos com uma pergunta assim, como assim válidos tatuados? Ô Marfrânia, tem uma literatura. A Marfrânia, ela acho que ela não conhece. Tem uma literatura dentro do Espiritismo que fala sobre o Vale dos Tatuados. Um lugar, eu não lembro que. Cauê, se você, enquanto eu estiver falando, puder fazer a busca, eu agradeço. Qual é a literatura que fala? Porque eu não lembro de cabeça. Mas é um ambiente onde os tatuados estão, ele tem um chão muscoso, ouvem uns sons ruins, e todos que estão lá são tatuados. Tem essa semelhança. Isso é o que a literatura fala e que isso foi muito difundido como uma grande verdade, porque até então ninguém nunca questionou, né? Vamos falar a real. Sim. Mandar o tio William já entrou aqui de volta. Minha mãe, beijo pra minha mãe. Oi, mãe, tudo bem? Mandar um abraço pro Marcel de novo, que fez a pergunta antes. O Kaique, que me ajudou com o conteúdo dessa live. Ele é o tatuador que eu falei, que é o jovem tatuador. A É o pequeno Mari, que está me seguindo agora. gente boa. Mandar um beijo pra Mari da Floresta, que tá chegando agora. Posso continuar? Pode continuar, Então, nós voltou. terminamos falando sobre o Vale dos Tatuados pela questão da fixação mental. Agora, vamos lembrar outras coisas também. Existem outros fatores, outras formas muito graves que acabam também lesionando o nosso perispírito, como a gente comentou. Por exemplo, o uso de drogas. Ele marca o nosso perispírito? Marca, porque ele destrói o corpo. E nós vamos falar um pouco sobre a importância do nosso corpo daqui mais para frente, tá? Então, pensamentos negativos em excesso, eles marcam o nosso perispírito, Cauê? Marca, claramente. Marcam. Nós estamos com aquela fixação mental, vamos lembrar. Maledicência. Aquela língua venenosa. Se eu não me engano, meio que pesquisando por cima, que não precisei com mais detalhes, não anotei o nome do livro, eu acho que é em Evolução em Dois Mundos que fala do Vale. Tá bom, André Luiz, né? Da Luiz. Tá. Então, assim, maledicência, aquela língua venenosa. Ações preconceituosas. Fixações mentais, gente, lembrem disso. Mau uso do livre-arbítrio. Escolhas erradas propositais. Então, eu sei que aquilo me faz mal, eu sei que aquilo me prejudica, que foi aquilo que a gente falou no começo, né? Que é o bem-estar para você. Então, voltando. Eu gosto de comer. Sou obeso. Tenho, sei lá, todas as comorbidades que a Covid gosta. Né? Tenho diabetes, tenho pressão alta, tenho todos esses problemas. Sou obeso. E aí? E aí eu vou lá e como. Aí sou diabético, me empanturro de açúcar porque eu sei que açúcar é gostoso. Mas aquilo me faz mal. Escolha errada do livre-arbítrio, proposital. Vai marcar ou não vai marcar o perispírito? Possivelmente sim. Né? Então é importante a gente lembrar desses pontos. Os jovens protagonizando está perguntando se a live vai ficar salva, confirmando sim. A primeira já ficou, né, Cauê? A primeira parte da live já está lá do outro lado, gente. Quer dizer, já está no Instagram. Mas não deixe de assistir lá, porque ou assistir lá primeiro, depois assistir essa gravada, tanto faz, fica à vontade. Então vamos voltar àquela frase do Divaldo que eu falei no começo? Divaldo falando, né? Pessoas que tatuam o corpo inteiro ou se enchem de piercing são almas que trazem reminiscências de vidas vivas de encarnações em épocas bárbaras, quando guerreiros sanguinários se utilizavam desses meios para se impor em frente ao adversário. Ele está falando da pessoa que tatua o coração no punho? Ele está falando... Ele não está falando da pessoa que tatua o coração no punho especificamente. Ele não está falando das pessoas que colocam um brinco. Ele não está falando do cara que colocou um piercing no nariz. Ou no supercílio. Não, vamos ler o que ele falou. Ele fala assim, pessoas que tatuam o corpo inteiro. Ele não falou o cara que colocou o coração no punho. O corpo inteiro. Vou voltar à segunda parte. Ou se enchem de piercings. Então, voltando a essas duas situações, corpo inteiro e se enchem de piercings, são talvez em excesso deformações do corpo. Ou podem causar deformações no corpo, como existem várias pessoas que gostam de se transformar, né? Tem aquelas pessoas que gostam daquela questão animalesca e tudo mais.
Mas ele não está falando do cara que fez uma tatuagem, que o cara que fez a tatuagem do coração trouxe a reminiscência. Como é que eu, fazendo uma tatuagem como essa, né, de amor, vou trazer a reminiscência bárbara dentro de mim? Como é que uma pessoa que faz a tatuagem de amor vai lembrar o guerreiro sanguinário? Eu não tô fazendo isso porque eu quero me impor em frente ao Cauê, que eu quero ser melhor que o Cauê. O Cauê não tem essa tatuagem aí porque ele quer ser melhor do que o Rafael. Ele colocou por algum motivo pessoal. E não para uma questão de... Sim. completamente que não tatuagem como uma ver. Existe criminosos, tem que ter determinadas tatuagens diferente, né? Então, a gente tem que entender o que Divaldo fala nessa fala, né? Então, não vamos generalizar, gente, os conteúdos. Falando sobre o valor estético, vamos entender um pouco o que a codificação fala sobre isso. No item 179, Kardec pergunta, é a pergunta que o Cauê acabou atravessando lá, né? É condenável ao homem procurar o seu bem-estar? Vamos voltar àquela pergunta do Kardec. Item 179. E aí eles respondem: o bem-estar é um desejo natural. Os abusos são condenáveis porque contrariam a lei de conservação. O bem-estar é condenável se foi adquirido à custa dos outros ou se comprometeu o equilíbrio moral e físico do homem. Então a tatuagem, o piercing, a plástica para deixar o nariz mais bonito, a bariátrica que a gente fez porque estava obeso, a sobrancelha de micropigmentação para você, tiozinha, tiazinha aí, ó, que faz isso, né? Porque chega numa idade, o pelo acaba caindo para ficar mais bonito. Qualquer outro procedimento foi adquirido à custa dos outros. Então, esses procedimentos que eu acabei de citar, que são procedimentos que marcam a nossa pele, todos eles foram adquiridos às custas dos outros ou comprometeram o seu equilíbrio moral e físico. Fica a pergunta para você que tem uma tatuagem ou qualquer uma dessas marcas ou qualquer uma dessas cicatrizes. Se a resposta é sim, então você pode ficar com consciência tranquila, né? Mas e se isso mexe com você? Você precisa aprender a reequilibrar as suas energias e os seus pensamentos. Então a gente só consegue limpar, né, ou recuperar o nosso perispírito através de boas ações. Na pergunta 725, Cauê, sobre mutilações, os espíritos dizem o seguinte. A pergunta é: qual é o propósito da questão da mutilação? A resposta dos espíritos é: qual o propósito dessa questão? Qual o propósito dessa mutilação? Por que você está fazendo essa mutilação? Sempre que você for fazer alguma coisa, você deve se perguntar se isso é útil. Se não é útil, não pode agradar a Deus. E o que lhe é prejudicial sempre será desagradável. Sim. Então essa resposta é muito clara perante a utilidade e necessidade das coisas. E aí ela se complementa com a do bem-estar, com a pergunta 719. No capítulo sobre leis naturais, é dito o seguinte: a vaidade está relacionada com o nosso bem-estar, que você mesmo citou. Pode impactar em maior ou menor grau no espírito. No livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, que a gente também já citou, ele reforça que toda queda moral nos seres responsáveis opera certa lesão no hemisfério psicossomático e se reflete em desarmonia no hemisfério somático, ou seja, ou carnal. Ou seja, então, toda queda moral que nós temos, ela opera no nosso corpo espiritual, nosso psicomático. E ele se reflete em desarmonia no nosso corpo físico. Joana também fala sobre isso, né? O que provoca determinada causa de sofrimento. Joana sempre deixou claro, né, que a doença, as nossas doenças do corpo físico, elas têm uma origem espiritual. O corpo físico acaba só manifestando, né, essa doença. Se não há abusos que comprometam a integridade do corpo, lembrando que a nossa pele, ela é uma proteção para o nosso corpo, e não causando um mal-estar, como a gente já falou também,
a tatuagem ela vai simplesmente desaparecer junto com o corpo na carne, no desencarne. O Divaldo disse em um vídeo que a tatuagem traz... Eu vou exatamente falar o que ele fala, tá? Traz consequências para o perispírito e é um narcisismo mórbido. Um transtorno que nos remonta a sadomasoquismos por mutilar o corpo. Pode ser em alguns casos... Pode. Então vamos lá. Consequências para o perispírito como um narcisismo mórbido e nos remonta ao sadomasoquismo, mutilando o corpo. A gente pode generalizar isso? Não, mas eu acho que ele quis dizer, voltando naquela primeira frase dele. Mas a primeira frase também não é generalizada. Sim. É muito importante a gente pensar nisso. Então, assim, o que a gente tem que tomar cuidado, sempre tem que interpretar as coisas. Então a gente não pode generalizar. Jesus falaria desse jeito para um tatuado? Vamos falar que Jesus vai falar para um tatuado. Jesus falaria desse jeito? A tatuagem traz consequências para o perispírito, o narcisismo não vai falar desse jeito. Jesus vai falar com amor. E é isso que a gente tem que entender e passar para as pessoas. Como que a gente pode passar para a pessoa, para que ela, uma informação para aquela pessoa, mesmo que às vezes para a pessoa não seja muito agradável, como que a gente tem que passar essa informação sem ferir ela, sem ofender ela? Oi? Com toda a doçura que a gente tem, né? Pois é, né? Usando todos os exemplos crísticos. Então, assim, tem que tomar cuidado. Isso que o Divaldo disse pode acontecer? Pode acontecer. Mas não pode ser nem generalizado e nem da forma como se fala. E aí, antes da gente encerrar, eu queria falar sobre as simbologias. E a evolução, né? Tem um vídeo da Márcia... falei que eu assisti muita coisa, hein? Tem um vídeo da Márcia Sensitiva e ela fala sobre tatuagens feias. E ela cita dragões, por exemplo. E aí eu estava conversando com uma colega e foi aí que eu comecei a intensificar minha pesquisa. Ela falou que ela estava num tratamento de apometria e que tinha uma pessoa que ela tinha um dragão tatuado nas costas. E que a vida dessa pessoa não ia para frente. Não ia para frente de jeito nenhum. E dentro daquele grupo de trabalho de apometria, acabou se acreditando a tatuagem do dragão porque tinha um simbologismo negativo o dragão. Ok. Aí eu fiquei pensando, eu tenho uma amiga que tem dragão nas costas, mas será que a vida dela não vai para frente? Eu não estou sabendo. E aí eu fui conversar com essa amiga. E eu fui perguntar o que ela achava do dragão. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão dos simbologismos. O Marcel colocou uma questão antes de acabar a live, né? A gente realmente tem que escolher, né, um símbolo que seja importante, que não nos arrependamos depois e tudo mais. Mas, e entender também o simbologismo daquela tatuagem. Mas eu estou fazendo um dragão, por exemplo, e estou fazendo um dragão representando a força daquele ser mítico, né, das águas. Eu, Rafael, quando era adolescente, meu sonho era ter um dragão nas costas, porque eu era fã do Shiryu de dragão, meu. Eu sempre amei os Cavaleiros do Zodíaco. Então, tipo, eu sempre sonhei em ter um dragão tatuado nas costas igual ao do Shiryu. Coisa de moleque. É igual a Pri tá falando, na simbologia chinesa, dragão é sorte. Isso, e aí que eu ia chegar. E para os chineses, que significa sorte, e tem dragões tatuados, aonde que a gente pode usar que esse simbologismo do dragão é ruim? Então, aí eu virei para essa minha amiga e falei assim, tá, mas da onde veio essa questão do dragão? Algum espírito manifestou e falou sobre isso? Ela falou, não, a gente nem sabe como que é a vida pessoal daquela pessoa para saber... Então, tipo, se você não sabe se a moral daquela pessoa é duvidosa e a vida da pessoa não vai para frente por conta das fixações mentais que ela tem, como é que você vai julgar que a vida dela não vai para frente por conta da tatuagem do dragão? É muito delicado esse assunto, tem que tomar muito cuidado. Então, na China, o dragão traz sorte, você não pode falar sobre isso. E aí a gente volta àquela questão da intenção. Qual é a intenção que eu tenho? Exatamente. Tatuagem é muito isso. Qual a nossa intenção que a gente quer passar para o outro? Exatamente. Será que eu preciso tatuar para passar uma boa impressão para o próximo? Será que eu preciso me tatuar? Jesus não tinha. E tinha a melhor intenção de todas.
Quem mais? Chico não tinha. Mas Tereza também não você tá subindo muito esse nível, Cauê. Tá subindo tinha. muito esse nível. Não O chega lá que Rafael nós somos. Fala, decidiu. O Cauê fez um comentário interessante, vamos dar uma lida nele. Que O o Cauê Kaique. tá, o Kaique, ele é tatuador, viu, Cauê? Então ele pode falar com propriedade. Léa e Rafa, que é o meu o óculos não tá. Me ajuda o tio aqui, que o tio é velho. Tá, então vamos lá. O Kaique falou que, como tatuador e ilustrador, ele vê que sim, que muitos desenhos têm os seus significados, e de fato é possível. Porém, eles trazem vários significados, e na tatuagem, um símbolo para o tatuado pode ter um significado pessoal, e pode ser positivo também. Exatamente, é exatamente o que a gente acabou de trazer. Então, é importante você saber o que aquilo representa para você. A não ser que eu fiz uma pergunta para o Kaique, porque que uma amiga me falou uma outra coisa. Muita gente chega no estúdio do tatuador e acaba de supetão falando, eu não sei o que eu quero tatuar, deixa eu ver o seu catálogo, deixa eu ver os seus desenhos. E isso talvez seja algo que não seja tão bom, porque você está colocando algo, te marcando com algo que você não sabe o que representa. Nesse caso, a gente pode pensar que não pode ser algo bom, ou que não pode levar para algo bom. Por isso que é importante, como você falou, vou Então, pensar, vou fazer, o que eu vou fazer? a pessoa que desenhou tinha um sentimento quando ela desenhou aquilo. Você tá Também pegando o sentimento daquela pessoa. são energias, né? Nós vivemos envolto de energias. Vou falar um pouco de física quântica aqui. Então, assim, e aí é legal que, ainda só finalizando, a Márcia, ela fala que o belo faz bem para a alma. E fecha um pouquinho aquilo que a gente falou na primeira parte da live. Então, a tatuagem ela está inserida na cultura de outros países. Voltando àquilo que você comentou, dos indígenas, que eu não tinha, eu guardei isso aqui. Então, a tatuagem ela está inserida na cultura de vários outros povos, né, de vários outros países. Por exemplo, tem tribos africanas que usam a tatuagem para fins terapêuticos, para ritos de passagem. Eles podem significar força, podem significar beleza. Na Índia tem uma tradição milenar. Eles usam a tatuagem de rena, eventualmente. Usam para fins decorativos, em ocasiões especiais. No Tahiti, aí entra o que a nossa amiga falou, do Maui. Vocês Lembra o vão bem Maui, marcar. todo tatuadão, tal. Mas, perdão. O pessoal lá diz que é uma arte nas ilhas da Polinésia. Dizem que é uma arte ensinada pelos deuses a tatuagem. Então eles representam. O Maui, por exemplo, tem o corpo todo tatuado, que são as conquistas que ele teve. Sim. Então, no Japão tem essa cultura, na Nova Zelândia, cada um desses lugares com seus significados. Então, se tatuagem marca o perispírito como... Segura, Cauê. Se a tatuagem marca o perispírito mesmo, esses povos estão ferrados na evolução, porque eles vão ter que passar por mais encarnações aí para poder limpar o perispírito, né? Desmarcar o perispírito. Então, a pergunta que eu faço, e eu, como não tenho tatu, fiz essa aqui porque é para participar da live, né? A minha linda Alice fez um coraçãozinho que eu pedi para ela. A pergunta que eu faço, como sem tatuagem, será que eu, sem tatuagem, sou mais evoluído que o Cauê porque ele tem tatuagem? Será que uma pessoa com tatuagem é menos evoluída que uma que não tem tatuagem? Ou o contrário? Será que uma pessoa com tatuagem ela é menos evoluída moralmente, ela não tem atitudes tão positivas em relação às pessoas que não têm tatuagem? Os nossos valores. Quais são os nossos valores íntimos, né? Os nossos valores morais? Quais são as nossas aptidões sombrias, de violência, de baixa vibração, que acabam arrastando a gente por encarnações, por conta dessas fixações mentais. Então, essas conexões, esses valores baixos que a gente tem, esses sentimentos ruins, pensamentos ruins, ações de violência, tudo isso é o que vai marcar o nosso perispírito e nos arrastar na evolução pelas encarnações. Isso vai refletir também a nossa sintonia com o nosso lugar, para onde nós vamos após desencarnar. Nós podemos ir para locais como o Vale dos Tatuados pela conexão, pela fixação mental. Isso pode ser gravado no perispírito, por força dessa idealização de pensamentos, principalmente.
E aí pode causar aquela história lá que falam, né, de marcas de nascença, de mancha, de pinta, enfermidade na pele, né, cutânea, essas coisas, pode vir representado. Tipo, o cara vai encarnar e fala assim, não, eu quero lembrar, põe isso aqui em mim, ó, na fabricação do meu corpo novo, põe isso aqui em mim, eu não vou lembrar, mas talvez o meu inconsciente lá, né, o meu HD espiritual consiga trazer alguma coisa para não fazer isso aqui de novo, porque isso aqui fez mal para mim na outra vida. Né? Exatamente. Acho que temos que saltar que a gente está só passando conhecimento, não estamos querendo levantar nenhuma bandeira tipo, opa, vamos todo mundo tatuar, tatuar é legal. A gente está passando conhecimento. Nós estamos mostrando todas as visões que a doutrina traz em relação a isso. Né? O que a doutrina espírita nos motiva a fazer. Passar Exatamente. O conhecimento. Isso. E aí, para a gente encerrar, eu queria trazer... Antes de trazer uma frase de Joana, eu queria lembrar que então o nosso corpo é um templo. Uhum. Ele é uma ferramenta e um instrumento para a nossa estadia aqui na Terra. Então a gente tem que saber usar ele com moderação, sabendo os seus limites, daquele bem-estar que a gente já falou. Né? A gente vem com uma barrinha de energia aqui, né? Ela vem cheia. Conforme eu vou caindo nos valores morais, do meu caráter e... nas questões onde danifica o meu corpo, que é um instrumento, essa barrinha de energia que devia durar X tempo, ela vai acabando mais rápido, e vai acabando mais rápido, e eu vou acabando com ela. E isso vai acabar, obviamente, criando essas marcas perispirituais. Vamos ler aqui, antes de eu encerrar, os comentários? Dá uma lidinha. A Pri tá falando que vai ser vale atrás de vale de tatuado. Falei, porque hoje em dia tem muito mais tatuado que 20 anos atrás, né? Por categoria, Vale dos Tatuados Harry Potterianos, Vale dos Tatuados Senhor dos Anéis, e a gente vai criando as categorias. Vale dos Tatuados Rock and Roll pesado. Plano espiritual, pode me colocar. Obrigado. Acho que temos que começar a ser maduros dentro da doutrina, isso é fato. Entendendo que a mesma não está escrita em pedra e que precisamos interpretá-la para não ficarmos presos em ativismos, que esse foi justamente o caráter e o objetivo dessa live. A Michele disse que, lembrando que as heranças culturais são nossas próprias encarnações. Tudo gira em torno de sintonia, pensamento, livre-arbítrio e energia. Que foi o que a gente falou. Michele foi uma das minhas cobaias estudadas aí para essa live. Conversei bastante com ela. Vai pro nosso lar direto. Curou o Rafael, vai pro nosso lar direto. Tá bom. Então, vamos encerrar essa live com uma frase de Joana de Ângeles. Ela diz o seguinte: todo corpo físico merece respeito e cuidado, carinho e zelo contínuos, por ser a sede do espírito, o santuário da vida em desenvolvimento. E aí eu encerro perguntando, né? Esse fim é útil? O que eu estou fazendo tem um fim útil? E aí cada um pode responder para si. Não é uma pergunta aberta, e é a sua verdade para poder ter essa reflexão do que nós necessitamos. Porque a gente pode falar assim, a gente pode estar conversando com uma outra pessoa hoje e falando assim, mas o espírito evoluído não precisa de tatuagem. Pode ser que não precise de tatuagem, mas os espíritos hoje aqui, nós aqui, entre nós, ainda usamos desse artifício para ter essa fixação mental positiva ou negativa. Né? Então, assim, eu preciso lembrar, se, por exemplo, eu tive uma encarnação, eu venho de encarnações em desavença com a minha mãe, constantes, e nessa ela é minha mãe. E eu crio uma marca dessa para lembrar da minha mãe. Imagina a fixação mental que eu estou tendo para incentivar que com aquele espírito eu preciso trabalhar o perdão, que com aquele espírito eu preciso trabalhar o carinho, o amor dedicado. Então, assim, é uma necessidade dos espíritos encarnados ainda nesse planeta, nesse mundo de provas e expiações. Então, não adianta a gente falar que isso é certo ou que é errado. Né? Tem uma causa. E se a causa é bom, se o fim é útil, qual que é a resposta? Qual é a resposta, galerinha? Deixar com vocês. Né? Falando um pouquinho mais para encerrar essa live, eu tenho uma tatuagem que ela me marca muito. Tá até na frente o livro. Que é do meu querido amigo, Pequeno Príncipe. Fica bem aqui.
E é a seguinte frase dele: tu te tornas responsável, tu te tornas eternamente responsável pelo aquilo que cativas. E o que a gente está cativando ultimamente? Será que cativamos o amor ou será que estamos cativando o ódio pelas internet? Será que estamos buscando conteúdo que vai elevar o nosso pensamento? Exatamente. Exatamente. Qual é a fixação mental daquilo que você está cativando? Exatamente. Acho que o tema da live é fixação mental. Exatamente. Eu errei na hora de ter te convidado com um Né? tatuado. Então, assim, aproveitando que queria mandar um beijo também para a Isa ali, que está gerenciando o perfil do Lar Espíritas Amor Serrão, aqui de Sinop. Mandar um beijão mais uma vez para a Pri aí, elogiando a gente, agradecendo. A Gisele, que a gente não se vê há muito tempo, mas fez parte da minha adolescência, esteve conosco ali, viveu bastante coisa, pode ter presenciado muita coisa que eu falei. A Michele, obrigado, meninos, parabéns pelo lindo trabalho, a parceiraça, a Michele. Temos sim, depois a gente compartilha nas nossas redes as biografias. Exatamente. Mari da Floresta, bom Gente, eu demais. quero muito agradecer a todo mundo. Obrigado, Pri. Obrigado ainda mais, Rafa. Em nome da Evangelização Espírita também, MEI. A gente agradece muito a sua presença, ter topado esse desafio. Que desafio, hein? Ó, eu tô topando muito desafio, Cauê. Depois do seu desafio, eu tenho 2 desafios muito bons agora. Eu vou fazer propaganda aqui do Terceira Revelação, que eu vou falar sobre... Vou soltar um spoiler aqui de primeiro. Eu vou falar de política com a Aninha do Cantinho Espírita, meu. Esse aí vai ser... Depois você ficar falando dos polêmicos... A Pri fica falando de polêmico, ó. Eu vou falar sobre política com a Aninha do Cantinho e vou falar sobre minorias nas casas espíritas, um tema extremamente pertinente nos dias atuais. Olha, gente, eu não abro espaço pro Rafa fazer merchan, ele vai enfiando os merchan. Ele só vai enfiando. Mas, galerinha, isso mesmo. Acho que temos que propagar muita coisa boa Temos que ultimamente. estudar, né, meu irmão? Temos que estudar bastante. E eu coloco o Rafa em cada enrascada que ele sempre topa. Só tenho a Quase agradecer sempre eu essa topo, vai. parceria. É, A minha mãe vai ter falando, muito. pinga fogo. Vamos Ai, fazer o ó, pinga-fogo depois. se um dia eu tiver bem velhinho, barba branca, essas coisas aí, com aquela cara de sábio, a gente pode pensar no pinga-fogo. Vamos fazer depois do Ó, pinga-fogo, então. preciso estar vivo centenário para isso. E eu não posso estar velho. Ó, eu não posso. Eu não Pinga-fogo. posso. Ó, eu já falei para me controlarem. Eu não posso estar velho caduco falando de espiritismo, porque senão vai sair coisa enviesada aí. Tá? Isso A gente já fez o pinga-fogo com você, Rafa. O stop. não. O stop, eu gostei desse. Já mostrei que eu não sei de nada, então ali. Já mostrei que eu não sei de nada. Galerinha, muito obrigado mesmo. Em nome de todo mundo que mudou da evangelização, em nome da Mocidade Espírita também. Eu que agradeço o convite, cara. A Bá, que está aqui representando a Mocidade, acho que a Giovana também está. O Pedro, que eu conheci agora há pouco, que já é parte da minha Mocidade, apesar de estar lá longe, mas Lá faz longe. parte da Mocidade. Então, como eu fiz uma coisa de início, não tem como Lá fugir. vem. Vou dar o desafio. Faz a prece final, senhor Rafael. Faço sim. Pelo Não tem desafio. como olhar Desafio pro lado. aceito. Não tem como olhar para o lado, chamar o coleguinha, igual a Mocidade. Não tem. Não, ou tipo ficar olhando pro lado pra ninguém ficar olhando na sua cara. Não tem. Não dá, não tem como. Paciência. Bem, antes da gente fazer a prece, eu queria agradecer demais o Cauê pelo convite, pelas enrascadas que ele me coloca. Algumas eu consigo topar, outras não. Mas assim, a gente, independente de ser enrascado ou não, acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades. Então, o Cauê me trouxe uma oportunidade, como eu falei no começo. Em 20 anos de mocidade, eu nunca falei sobre o tema, eu nunca estudei sobre o tema. Então, talvez não era a hora. E hoje eu me dediquei bastante para esse conteúdo, para essa live. Estou muito feliz com o resultado dela, com tudo que eu acabei trazendo, com tudo que eu acabei estudando, né? Que acabaram trazendo para mim, na verdade. E são as oportunidades que a gente tem, né? Então, a gente tem que aceitar esses desafios. Nós estamos aqui para isso. E eu não me transformo em alguém melhor se eu não aceitar esses desafios. E esses desafios acabam trazendo conhecimento, agregando conhecimento na nossa vida e formatando quem somos nós. Nós somos pessoas formadoras de opiniões. Você dá aula em mocidade, precisa ter conhecimento doutrinário.
E em algum momento, algum jovem pode te perguntar alguma coisa e você não saber. Isso é uma das coisas mais constrangedoras que a gente passa no momento de mocidade, né? Mas e faz parte do processo educacional e a gente tem que, não sei, falar não sei e eu vou buscar sobre isso. E buscar sobre isso. Então a gente não pode negar essas fogueiras, não. Elas são para melhoria nossa. Acho muito lindo o que você falou de começo, que a gente busca, como evangelizador, busca muito artifícios de fora para poder falar de algum tema. Ah, não tenho capacidade, às vezes não tenho maturidade no momento. Vou buscar fulaninho de tal para falar desse assunto. Que tem mais abordagem que eu. No seu caso, eu não dei essa abordagem para você. Você tem que pesquisar. Não. Sim, mas eu prefiro assim, viu? Vou ser bem sincero. Quando alguém me convida para uma live, eu tenho algumas ajeitadas, eu falo do que você quer falar. Eu não gosto de pegar lives prontas, não gosto de pegar temas prontos. Porque eu saio da minha zona de conforto. E fica mais legal. Fica mais legal. Dá mais frio na barriga, né, Cauê? Mas fica mais legal. Cara. Então tá bom, gente. Obrigado mais uma vez. Chega de falação. E vamos para o nosso encerramento. Peço que cada um que estiver por aí ainda, feche seus olhos. Você que está acompanhando nessa live gravada. Possa respirar profundamente, trocando as energias do seu corpo. Mantendo essa conexão gostosa que nós estamos com a espiritualidade. E apenas agradecendo por toda essa inspiração que nós tivemos. Agradecendo aos nossos mentores, agradecendo aos mentores dos trabalhos dos dois perfis envolvidos, que deram toda a sustentação. A todos que estão acompanhando essa live. Agradecemos ao professor Eurípides, agradecemos ao Dr. Bezerra de Menezes, agradecemos a toda a falange de espíritos que esteve conosco durante todo esse estudo. Queria, nesse momento, emanar energias positivas, que cada um de nós possamos oferecer um pouquinho da nossa energia ainda, daquilo que temos de melhor, e que essa energia possa ser colocada nas mãos da espiritualidade, que ela possa levar aonde for necessário, nas famílias com seus doentes, nos desencarnados recentes, naquelas pessoas que estão em suas casas com medo, aquelas que estão isoladas há muito tempo, sem um abraço, sem um carinho, que todas elas possam receber um pouco dessa energia, sentir o coração um pouco mais aquecido, com fé, esperança. Podemos agradecer a nossa mãe Maria de Nazaré, ao nosso querido e mestre Jesus, por todos esses ensinamentos deixados, que possamos representá-lo da melhor maneira possível no nosso dia a dia, em nossas ações, e agradecer ao Pai pelo dom da vida, por estarmos encarnados mais esse dia, por termos saúde, a nossa família, o nosso lar, pelas oportunidades, por tudo que somos, por tudo que temos, que em verdade pertence a Ti, Pai. Que assim seja. Muito obrigado, gente, todo mundo. Obrigado de novo, Rafael. Pri, depois você me chama no privado pra gente conversar. Que eu vi que você gosta de umas coisinhas aí que Ela é depois você fera. conversar sobre. Eu vi um Marcia sensatíssima aí, tem umas coisas para conversar com ela depois. Então, galerinha, muito obrigado, Rafa. Obrigado de novo em nome da Mocidade Espírita Enem, meu nome, em nome da Thaís, da Marina, que acho que não puderam estar aqui, ficaram rapidinho, mas muito obrigado mesmo. E a gente agradece. Beijo grande, tchauzinho, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.